A gente continua essa série de entrevistas sobre psicoterapia positiva e hoje falando um pouco mais sobre como uma intervenção em psicologia positiva atua no cérebro. E aí a gente continua a nossa conversa com o psicólogo clínico comportamental Dilemárcio de Carvalho e a primeira pergunta é possível então fazer essa relação da psicologia positiva com o cérebro? Sim, porque a psicologia positiva, ela vai trabalhar muito junto, próximo com a neurociência. E aí a gente vem mais uma vez com o destaque da importância, do valor da pesquisa, do rigor científico para com a psicologia positiva, assim como a neurociência. A neurociência, ela cresceu a partir dos últimos 20, 30 anos com um rigor científico muito grande. Então, todas as manifestações de comportamentos que a gente quer trabalhar hoje, a neurociência, ela tem respostas muito positivas. Então, na psicologia positiva ou na psicoterapia positiva, a gente trabalha alinhado sobre as questões sobre como o cérebro ele pode ser modificado tanto de forma estrutural e funcional, e a gente vai fazendo isso no meio, durante o processo aí das intervenções com psicologia positiva. Então eu gosto de dar um exemplo que é o chamado Diário da Gratidão. Para muita gente, o Diário da Gratidão é um manual de autoajuda, mas não é. Olha só, então um exercício simples que você pode fazer e que tem um efeito no seu cérebro. Então, por exemplo, é pensar no final do dia, antes de dormir, em 3 situações em que você foi muito grato. E aí eu não estou falando das coisas básicas, lógico, nós somos gratos às questões básicas da nossa vida, mas 3 situações de emoções positivas, e lembrar disso é um exercício, tanto de forma estrutural e funcional. Porque o que a gente tem? A literatura da psicologia ela vai falar muito sobre o viés negativo do nosso cérebro, que é a situação em que o nosso cérebro ele foi se adaptando para poder registrar e analisar o perigo, as situações de medo. Então, esse viés negativo em que sempre a gente está pensando no lado negativo de uma situação, já faz parte da estrutura cognitiva, da nossa percepção dos nossos neurônios, por exemplo, diante de um perigo, diante de um medo. É o que a gente vai chamar do viés negativo do cérebro. Agora, como que eu posso trabalhar e modificar isso? Num processo terapêutico, a gente vai modificar tanto essa forma quanto essa estrutura. E aí a gente entra em processos neurais, em processos realmente de funcionamento do cérebro. Então, essa riqueza da psicoterapia positiva é também muito aliada à neurociência e com resultados realmente cerebrais mesmo para as mudanças de comportamento. E como a pessoa pode ver que uma intervenção em psicologia positiva está funcionando? Uma das coisas que a gente trabalha no processo terapêutico é ajudar o cliente, o paciente, a identificar os cenários. E aí, essa identificação de cenário, ela vai ter algumas respostas. Por exemplo, eu estou diante de uma situação de equilíbrio ou estou diante de uma situação de transtorno? E não é um transtorno só porque eu acho, realmente eu aprendo a olhar essa situação de equilíbrio e transtorno a partir das emoções. E aí eu tenho uma outra resposta. Essa emoção que eu estou sentindo, ela é uma emoção que ela valida a minha capacidade de enfrentamento para o momento atual, ou ela se programa? Ela pode ser programada, ela pode inclusive ser prorrogada. Qual a capacidade emocional que eu tenho? Quanto tempo vale aquela emoção? Porque às vezes a pessoa, nos discursos aí da autoajuda, e nada contra a autoajuda, eu posso aprender algo e sentir algo só para aquele momento. A validade realmente de trabalhar as emoções positivas está justamente em manter essas emoções positivas para os enfrentamentos. E isso a gente aprende. Então, por que a gente aprende isso? Porque a pesquisa, a ciência da neurociência, a pesquisa da psicologia
positiva trabalhou isso nas emoções e hoje a gente consegue, no consultório, no acompanhamento, levar a pessoa a fazer essa programação dela. Então, uma das respostas que a gente faz sobre os cenários que nós estamos enfrentando é o quanto de emoção positiva eu tenho e eu vou conseguir manter essa emoção positiva para enfrentamentos. Então, são comportamentos emocionais aprendidos. É um treino, então? Isso que é interessante. Treinar a felicidade pode parecer um discurso altamente de autoajuda, mas o que a gente aprende com a psicologia positiva? Que é realmente um treino de habilidades para a felicidade. Eu me lembro que quando eu me formei em psicologia, falar de felicidade era praticamente algo impossível. A gente falou no início da nossa série, por exemplo, que a psicologia tradicional, ela sempre tratou dos transtornos e dos sofrimentos. A psicologia positiva, não que isso não seja importante, a gente já falou sobre isso. Agora, a psicologia positiva, ela descobriu como eu posso também fazer treinos para a felicidade. E aí a gente tem algumas questões, por exemplo, empatia, altruísmo, compaixão, generosidade. Tudo isso são treinos que a gente vai desenvolver e ao treinar esses aspectos aí, eu estou falando alguns desses aspectos que são componentes para a felicidade. Obviamente que, por exemplo, treinar a empatia, por exemplo, ou treinar o altruísmo, a compaixão, a generosidade, são aspectos que eu preciso olhar todo o contexto emocional de uma pessoa. Agora, ao fazer o treino dessas habilidades emocionais positivas para a felicidade, eu estou também, de uma forma muito importante e muito pontual, modificando essa forma de sentir da pessoa, situações em que ela está vivendo. Então, sim, trata-se de treino e a psicologia positiva, ela traz isso pra gente. Como a pessoa descobre como que está o uso de suas emoções diante de determinada situação? Eu falei sobre a questão do treino, como que a neurociência ela é importante para isso, porque nesse processo em que a gente está trabalhando as questões neurais, por exemplo, eu vou criar novas conexões neurais para o registro dessas emoções. Então eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, de um caminho. Se você começa a passar por um caminho que ele não está ali cercado, que ele não está ali organizado, uma grama, por exemplo, você começa a passar por aquilo ali, daqui a pouco fica ali um caminho. Esse é o caminho também das conexões neurais. Quando a gente recebe um treino de comportamento positivo, eu vou criar toda uma conexão neural para aquele determinado comportamento. E a partir disso, eu vou começar a medir quanto eu estou usando de emoções positivas diante das determinadas situações que eu vou vivendo no meu dia a dia. Sejam aí emoções positivas ligadas a enfrentamentos com a minha própria história, em situações novas que eu estou vivenciando, que chegam até nós, que chegam até o consultório. E aí o que é importante? Eu sempre gosto de revisar e de falar isso aqui, que é a importância do caráter científico da psicologia positiva. Então, quando a gente pensa nos resultados da psicologia positiva e também respondendo aí a sua pergunta, como que eu consigo medir se um trabalho de uma abordagem, um trabalho psicoterapêutico da psicologia positiva ele está dando certo, é quando eu vou criar essas novas conexões neurais, esses novos caminhos neurais que vão me trazer novos comportamentos emocionais diante de enfrentamentos. E a gente aprende isso. Isso que é o legal da psicoterapia positiva, as possibilidades que a pesquisa trouxe para o nosso dia e para esse tempo em que a gente vive hoje das emoções humanas. Muito obrigado pela entrevista e se você gostou desse vídeo, curta e também compartilhe. Este é o 4º vídeo desta primeira temporada sobre psicologia positiva. Se você ainda não conferiu os 3 primeiros vídeos, então reveja aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima temporada. Tchau!